tentar arrumar melhor. Pronto. Acho que é alguma coisa nesse sentido aqui. Eu tô com Uber. Ai, que Uber, tá louco? Tô com o Waze. Que eu tô aqui na frente do Sesc. Eu vim hoje pegar a carteirinha. Tô saindo alguns minutinhos antes e vou testar aqui se ele me dá alguma alternativa menos ruim. E além de tudo, eu vou entrar na reserva se eu já não estou na reserva. Vamos ver. Boa tarde, quinta-feira, cara de sexta, véspera de feriado. Mas eu tô achando que ele vai fazer o de sempre, o caminho que eu já faço normalmente. Dizendo que eu chego às 18h11 em casa. É porque ele pensa que eu estou de carro. Se a imagem fica boa, se o ângulo fica razoável, enfim, se a filmagem fica mais ou menos, pelo menos. Eu achei que dava e aqui não dava pra fazer nada. Tem que esperar mesmo. Tá dizendo pra entrar à direita não na próxima, mas na outra. Eu sempre entro nessa aqui. Só pra ajudar, acabou fresquinho. Há alguns minutos eu recebo a notícia aqui do Márcio, lá de Belfast, me mandando a notícia. É porque ele já acabou o trabalho, né? Já tá em casa, de boa. Jair Bolsonaro foi supostamente esfaqueado numa carreata em Minas Gerais, em Juiz de Fora, parece. O que mais que eu preciso, né? O que mais que ser precisado? O cara tem a maior rejeição de todos os candidatos e uma das maiores da história. E essa faquinha veio bem a calhar. Aliás, alguns apoiadores dele são muito bons nesse tipo de encenação. Mas quem sou eu para estar aqui falando de que isso foi forjado ou qualquer outra coisa assim? Não. Ele tem imagens e tal, a imagem não é clara do que aconteceu, de como aconteceu e tudo mais, mas ao que parece algum idiota tentou mesmo esfaquear o cara. E o que é que a gente pode fazer, né? E o cara foi levado ao hospital, não corre risco, foi superficial, tal. Mas a cartada é muito útil, né? A cartada é muito útil. Como ele vai tirar proveito disso? Vamos saber. Mas é um fator importante aí para um povo tão obtuso quanto é o brasileiro. É um fato importante aí. Agora, se realmente foi um suposto inimigo que tentou matar Jair Bolsonaro, essa pessoa é a pessoa mais idiota que o planeta já viu, né? Olha, muito bom, bem melhor do que vir por aqui, muito farol vindo por baixo. Bom, a partir de agora é o normal, é o igual. Esse suposto autor do atentado, parece que já até prenderam o suspeito em flagrante.
e tal, tal, tal. Ele é um perfeito de um idiota. Um perfeito idiota. Agora, ele veio bem a calhar. Veio bem a calhar. Ele... Pode ser que Jair Bolsonaro deva a sua vida política a ele. Agora, toda vez que o Márcio coloca em algum lugar, toda vez que o Márcio registra em alguma rede social que não vai ser tão mal assim se Jair Bolsonaro for presidente, um anjo cai do céu, queimado, sem asa, cai de cabeça. Sabe? Tamanha a blasfêmia que ele não entende que está falando. Mas enfim. Enfim. Ai, ai, ai. Bom, eu acho que dá para chegar em casa assim mesmo que ela entrar na reserva, porque parece que está entrando. É uma pena, lamentável, antes de qualquer coisa, tá? Vamos deixar aqui muito claro. Nunca passou pela minha cabeça que alguma coisa de mal acontecesse a esse cara. Eu já falei que opiniões como a dele são necessárias para nos situar, para a gente entender onde a gente pode chegar, para a gente entender o tamanho das barbaridades e as suas respectivas consequências. Ele é um exemplo muito claro de onde a... agora entrou mesmo, tá falhando bem pesado a moto. Bom, 235. Exatamente 235 quilômetros. Então eu nunca quis que nada de mal acontecesse a esse cara. Mas porque a democracia tem que abrigar esse tipo de radicalidade. Que ela seja isolada, que ela seja em minoria, mas que ela esteja ali. Sempre para nos mostrar o parâmetro que a gente pode chegar, o parâmetro que pode nos prejudicar, o parâmetro ideológico que não pode ser levado em consideração. Tá? Oi. Tá olhando pro lado. E vem vindo. Ó, o outro errou o caminho. Hoje precisamos nos manter tranquilos e calmos. Hoje é véspera de feriado. Então a gente tem que relevar muita coisa, porque vai ser disso aqui para bem pior por bastante espaço, bastante tempo. Aí já era 18h11, já virou 18h04. Enfim, vamos ver aí os próximos passos, qual vai ser a repercussão disso e qual vai ser o besterol, qual vai ser exatamente o besterol que a mídia alternativa, né, que é a nossa mídia virtual atual, que a nossa mídia alternativa vai produzir aí nas próximas horas, nos próximos dias. Espero que nada. Eita porra. O policial tá armado ali, andando, procurando alguém ali, credo, mano. Avião. Bom, tenho dois assuntos aqui para falar e vamos ver se eu consigo falar, se eu consigo de boa utilizar esses assuntos aqui. São mais ou menos interligados. O primeiro mais fácil de explanar, que é a Índia hoje, ontem, né, parece, ontem, finalmente descriminalizou o conceito homossexual.
a prática homossexual, descriminalizou a relação homossexual. Vamos lá. Era uma vez um país milenar Bora. Era uma vez um país milenar, muito explorado, cuja a postura super populoso e super pobre e ignorante desde longa data. Por conta de sua formação, por conta da formação e da invenção religiosa que explica a sua condição. Enfim, uma religião criada há muitos mil anos atrás, que explica a pobreza, que traduz a casta no pior sentido e que faz com que a população, em sua maioria pobre, miserável, aceite a sua pobreza e miserabilidade como uma questão de karma. Na verdade, as religiões hindus são as criadoras do conceito de karma, de paga de ações em vidas anteriores. Enfim. Um povo há muito e muito tempo dominado por povos mais fortes, minorias mais fortes que dominavam a enorme maioria sempre. Um povo que, inclusive, uma dessas minorias poderosas é a criadora do conceito de castas, tá? Enfim, e a última minoria que a dominou foi a Inglaterra, foi a potência inglesa dos séculos 14, 15 e 16 em diante, tendo na Índia a sua maior colônia. E dessa dominação inglesa ainda restam alguns resquícios da dominância inglesa em hábitos, em leis, em costumes, que só no século XX a Índia se desvinculou, se independeu da Inglaterra. E entre as leis que ficaram, entre os costumes que ficaram, o conceito da homossexualidade, entendido pelos lordes ingleses do século XIX, formaram a lei de 1861, fizeram a lei de 1861, que proibia e criminalizava a prática homossexual. É uma coisa meio assim, é proibida a prática de atos não naturais. É bem isso, há atos não naturais, alguma coisa assim, criminalizando mesmo. Desde então, num conceito de prejuízo em si, opa, a gente espera você, não tem problema não, tá na merda, né, cara? Prendeu, nesses 200 e tralhalá de ano, prendeu pouco mais de 200 pessoas. É um número pequeno, mas um número considerável. 200 pessoas sofreram por essa questão ridícula.
Mas é compreensível que no século XIX, com preceitos religiosos e éticos diferentes, é compreensível uma lei dessas. Mas na própria Inglaterra não tinha, mas na Índia tinha. Enfim, era uma questão de dominação, né? Era uma questão de imposição de domínio. E isso inclui muito mais coisas, não só a questão do domínio político, né? Mas enfim, ontem foi derrubada essa lei, ontem ou hoje, se eu não me engano, ontem, e a gente tem que parabenizar que mais uma ridicularidade caiu por terra. Que bom. Que bom. Mas ao mesmo tempo que a gente comemora e a gente fica feliz por uma imbecilidade cair, a gente ainda tem que lamentar que 69 países ainda criminalizam a homossexualidade e que 7 deles penalizam com a morte. E aí é lógico que esses 7 países são países de cultura e de leis baseadas no Islã, nos conceitos islâmicos. Olha só, era 18h11, já são 17h49 que ele está me mandando. Bom, deixa eu sair daqui, né? Deixa eu ver aqui. Rapaz do céu, o que houve aqui? Alguma merda. Alguma grande merda por aqui. E agora eu vou ganhar mais minutos ainda. Agora é hora de voltar, né? Voltar aqui pro corredor. Deixa eu ver se eu já conchego. Tem alguém aqui? Não? Foi. Ainda tem-se o que fazer. A gente ainda vê no YouTube, hoje o YouTube te faz viajar o mundo e conhecer as culturas, né? Outro dia eu estava vendo por esses caminhos que eu costumo fazer aí, de aprender pelos lugares e as ideologias que eu acompanho. Uma entrevista atual com as pessoas na rua, em países de forte interferência islâmica, e as pessoas naturalmente abominam qualquer coisa. O jornalista perguntava o que ele acha, o que a pessoa acha dos ateus, do ateísmo, de não acreditar em Deus, e as pessoas claramente, tranquila e calmamente, em 2018 respondem: homem, mulher, qualquer um deve morrer, é um infiel que vai queimar no inferno eternamente. Que Deus é esse exatamente? Que cultura teológica alimenta ou cria um Deus dessa categoria, ou dessa subcategoria, para ser mais exato? O problema não é criar um Deus desses, porque eu até entendo o domínio pela força e a justificativa da força, da violência e da opressão às pessoas, com o uso da religião, com a invenção de uma ideologia teológica severa, pesada. Isso eu entendo. Mas eu não entendo essa mesma ideologia chamar esse Deus de amor, chamar essa religião de religião da paz. Aí não dá. Eu iria cair aí de qualquer jeito, né? E eu já emendo. Eu já vou emendar no segundo assunto, no segundo papelzinho aqui, ó.
Já ganhei 15 mais 11, né? São 26 minutos, né? É menos do que um carro levaria. Até agora. Eu vou ganhar bem mais do que isso. Não tá cedinho, mas não tá tarde. Eu tô alguns minutos mais cedo hoje. Enfim, que bom, indianos, sejam felizes. Queiram desculpar as barbaridades anteriores, os conceitos bárbaros anteriores, e não desistam, vão em frente, tá bom? Que a ideia de vocês, que a prática, que a iniciativa de vocês possa influenciar outros lugares e libertar mais cabeças e mais pessoas e mais culturas e mais gerações futuras, tá? Que possamos fazer cada vez menos mal às pessoas à nossa volta. E aqui que você quer que eu vá? Eu não vi por onde ele quer que eu vá. Se ele quer que eu vá pela USP. Deixa eu ver. Ele vai me levar pela USP. Eu vou. Hoje eu vou por aqui. O nosso papinha está envolto em uma batalha que eu não a desejaria a inimigos. E o Papa está longe de ser um inimigo meu, independente da minha postura sobre religiões, independente da minha opinião tranquila e calma sobre o medíocre conceito cristão de vida. Mas a figura dele, a importância que a figura dele tem para milhões e milhões de pessoas, quem sabe bilhões de pessoas no mundo. Então por isso eu sou um simpatizante do atual Papa Francisco. Eu entendo que ele ainda não conseguiu mudar muita coisa, e talvez não consiga, justamente porque a estrutura não vai permitir. A Igreja Católica alimenta muito poder, muita vaidade, significativa guerra política e dinheiro, né? Riqueza, dinheiro, divisas e tudo mais que um grande país usufrui. E o papinha tá aí, né? Cada dia vem uma nova que ele fala sobre uma questão que vem de encontro ao que o planeta precisa, ao que a humanidade precisa começar a entender. Por isso que eu não posso exigir tudo dele, mas a gente tem muito mais bons exemplos do que ruins. Dele principalmente. Esses dias eu falei sobre uma pisadinha de bola dele aí, que perto da parte boa que ele já fez, acredito que deva ser perdoada e relevada, eu acho. Enfim, e o papinha, evidente que essas posturas dele, de maior abertura e maior democracia dentro da igreja, de entendimento do planeta, do mundo, menos radical e mais humano, e mais igualitário, e mais tolerante, essa postura dele pode colocar em risco a própria postura da Igreja Católica no mundo.
Como eu já disse, igreja não é democracia, por isso que social-democracia é um absurdo de se ouvir. É um absurdo de se ouvir, tá? Social-democracia não. Democracia cristã, né? Democracia cristã. É ruim para mim ouvir esse tipo de coisa. Uma coisa não tem nada a ver com a outra e você põe duas coisas antagônicas na mesma frase e cria um partido para isso, cria uma linha política para isso. Vai se danar. Coloque que seu partido é cristão. E aí todo mundo já entendeu. Democracia cristã, esquece. Um cristão democrata, ele não pratica a sua religião. Ou ele não pratica a democracia. Não dá. Não dá, tá bem? Voltamos. É evidente que ele vai arrumar problemas. Papinha vai arrumar problemas. E esses dias apareceu uma denúncia, que não se sabe bem de onde veio, que trata dessa questão de e acabou envolvendo um assessor particular, um secretário, enfim, dele, uma denúncia de que esse secretário particular, ele assina e visita canais pornográficos homossexuais, pornografia homossexual. E claro que isso gerou um escândalo. O Vaticano não se manifestou sobre a questão e, na minha opinião, não devia se manifestar. Porque isso é um ataque ao Papa e não ao suposto criminoso católico, né? Primeiro, é essa coisa absurda, esse conceito pior do que medieval, né? Esse conceito ruim da castidade, a criação do conceito da castidade, ou a manutenção do conceito da castidade pela Igreja Católica. A Igreja Católica, não contente em criar o conceito da castidade, não contente em criar um personagem absurdo chamado Jesus Cristo, Paulo de Tarso o divulgou, o concebeu, né, dessa forma, ela ainda resolveu achar que é possível a um ser humano praticar aquelas coisas, as coisas que o personagem principal praticou. Entre as práticas, uma não prática, que é o celibato. O celibato é a prática do não sexo, ou a não prática do sexo. E eles seguiram com isso para que seus sacerdotes, para que os seguidores deste personagem, vamos deixar claro aqui antes que eu continue, para que eu não tenha, para que as pessoas não estejam nesse momento me blasfemando a oitava geração, me excomungando a oitava geração, como se eu tivesse extremamente preocupado com em ser excomungado, pronto. E não se trata do fato de eu achar que Jesus Cristo não existiu. Eu acho que existiram personagens que montaram esse Jesus Cristo cristão. Acho que possam ter pessoas que fizeram um pouco disso, um pouco daquilo, um pouco daquilo, e uma outra parte imaginada, sem dúvida nenhuma, para torná-lo essa figura mítica, meio Deus, meio homem, meio espírito, meio tudo.
tá? Explicando isso, eu continuo aqui. Não contente em criar essa figura, o personagem principal que sustenta toda a base desta e de várias religiões, resolveram achar que seus seguidores, que seus representantes, que seus sacerdotes tenham que agir igual a ele, supostamente, ou seja, tenham que praticar o celibato. E aí foi a bosta. Se o homem hoje mais evoluído é quase incapaz de praticar o celibato, porque o homem ainda é um animal, ainda tem sangue, e isso está trazendo danos há muito tempo a todas as pessoas. É assim, é um escândalo um padre cometer um ato sexual? Não for um ato não consentido, ou consentido por quem não tem capacidade de consentir, não. Na minha opinião, não tem nada de errado em um ser humano praticar sexo, fazer sexo, buscar prazer. Tá bom? E aí esse absurdo gerou várias merdas. Entre elas a doença terrível da pedofilia. O desvio cerebral que leva à pedofilia. Mas isso é causa, isso é a consequência. A causa é inventar um tipo de atividade, de profissão, de propósito de vida foi aqui, ó. Provavelmente por aqui, bem, já passou lá atrás. O incêndio foi nessa mata aqui, ó, mas lá atrás, um pouco atrás. E aí vai ficando mais legal, né? Porque o que acontece? Não contente em si, em existir um desvio comportamental tão grave, tão ruim, tão nojento como é a pedofilia, você ainda tem que ouvir merda de associação de homossexualidade com pedofilia. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nada a ver com a outra. Tá? E aí, seu Papa e mundo inteiro, dá pra vocês começarem a repensar esse conceito do celibato como alguma coisa realmente importante, como alguma coisa realmente valiosa? Dá pra vocês pensarem nisso? Claro, cara, tá muito longe de algo sequer perto disso acontecer. Mas, enfim, continuando. É evidente que esse tipo de acusação tem muito mais política do que ato. É evidente que é um tipo de acusação de gravidade específica que pode até, mais pra frente, se isso se aprofundar, tirar o Papa do lugar dele, porque está atrapalhando muita gente. Porque o Ratzinger não estava mexendo em nada, estava tudo bem, e estava até ajudando a acobertar algumas autoridades bastante pesadas da Igreja Católica Romana e Mundial. Agora, e se fosse?
E se fosse algum fiel, é capaz de não ligar para isso? Eu queria entender isso. Você sabe o que acontece? Porque o que uma maioria não ligar não tem importância. Sabe? Há alguém realmente que olharia uma situação dessa? Imagina a frase dita para alguém de fora, um crente católico, ouvindo a frase: o secretário particular do Papa acessa serviços de internet que contém pornografia homossexual. Você consegue imaginar um desses fiéis falando: ok, e daí? E daí? Ele não tem direito por quê? Isso é contra o celibato, isso é contra... Cara, isso é problema dele. Você não está falando de uma coisa que é espiritual? Então a consequência disso, para ele, não é espiritual. E só. O que me irrita é a importância que dão para as coisas. E o discursinho idiota, é lógico. E o discursinho idiota sempre, né? Mas já andei quase 20 quilômetros, cara. Preciso chegar em casa, hein? Tô quase seco de combustível, mas acabei conseguindo, né? O que eu queria. Vou encher o tanque na segunda-feira de manhã. E vem aí um bom feriado. Um bom e gostoso feriado. A questão maior é o que as pessoas estão dispostas a abrir mão e a mandar pro inferno e a falar: gente, e daí? Isso não me interessa. Não é isso é nojento. Não. É simplesmente isso não me interessa. Eu não tenho nada a ver com isso. E pronto, acabou. O que falta para isso? O que falta para se libertar? Para a cabeça do preconceituoso jogar isso fora. Jogar isso fora mesmo e falar assim: cara, tá bom, beleza. Pronto. Você deixa eu passar, bro? Já quebraram o retrovisor dele uma vez, tá quebrado ali que eu vi. E ele parece ser um cara muito interessante. Ele quer ser o machão da conversa, né? E, claro, isso não é uma ameaça e ninguém merece ter o vidro quebrado, o espelho e o retrovisor quebrado, tá? É nada disso que eu tô dizendo. Agora, quem sofreu uma maldade, muito obrigado. Dá motivo para sofrer outras, não é motivo. Eu não tinha motivo para fazer nada com ele. Se eu fizesse, eu estaria errado. Mas dá para entender o que eu tô falando, né? O erro uma vez ali, sem querer, sem saber a consequência, é uma coisa. A possibilidade da consequência de novo, aí é burrice, né? Então, né? O recado final é esse, assim. Tudo bem, lá naquele meio deles, naquela podridão de idiotice disfarçada de santidade que esses caras vivem, nessa ilusão estúpida de dogmas e mediocridades tão poderosas na cabeça das pessoas, na imaginação das pessoas. Esse mundo místico e mágico e hipnótico que eles vivem é tão necessário se manter ainda em 2018 forçando o goela abaixo das pessoas. Esses conceitos de pureza, de tons angelicais às pessoas e de santidades impossíveis, para não dizer outras coisas. É digno de dó, porque sabe o que acontece? Eu acho que eles estão vendo que a casa está caindo, está ruindo, o negócio está ruindo, está quebrando.
tá sumindo. Há alguém lá dentro, no alto escalão, que está olhando isso e falando, cara, em algum tempo nós vamos perder. E quem está lá está falando assim, que não seja na minha vez. O fenômeno que está acontecendo na Europa, o reino antigo, inclusive o reino criador, né, de todos esses conceitos, já é o declínio, já é a comprovação do declínio. As igrejas abandonadas em vários e vários lugares. Você pensa, aqui no Brasil, numa igreja, numa avenida como essa, por exemplo, uma igreja católica tradicional, em algum momento fechar? Você pensa nisso? Você já imaginou isso? Na Europa isso está sendo super comum. Não há fiéis, não há doação, porque o fiel, meu amigo, ele sustenta. A sacolinha passa, ele sustenta. Toda a igreja vive de doação. Toda. Tá? Ó o Bruninho. Maluquinho. Então, pra gente pensar, né? É até um pouco prazeroso pra mim. Isso foi maldade pura, tá? É até um pouco prazeroso pra mim imaginar a cabeça de um líder católico olhando o mundo e falando, mano, logo logo não vai ter isso aqui não, mano. Tudo bem? Joia? Oi, Bruno. Tudo bem? Olá, tudo bem? É isso aí, gente. Vamos curtir o fim de semana, vamos nos divertir, vamos amar, vamos ganhar amor, vamos viver bem, tá bom? E que Bolsonaro se recupere logo e que isso tudo se esclareça rapidamente e que rapidamente também se esqueça para que não corramos o risco desse cara virar um mártir. Beijo a todos. Tchau, tchau.